Hoje a gente vai falar de um tema que muita gente pode dizer, nossa, mas isso não é história. Sempre lembrando que basicamente tudo é história, porque tudo em algum momento se encaixa na história. A gente vai pegar um ganchinho dos nossos últimos vídeos sobre a Revolução Francesa e falar de um tema muito importante, muito discutido e que a gente tem que comentar aqui, que é a igualdade. Então, no último vídeo a gente falou sobre a Revolução Francesa e a Revolução Francesa tinha 3 ideais principais, que eram a liberdade, a fraternidade e a igualdade. A gente aqui vai falar especificamente da igualdade. Quando a gente pensa numa sociedade mais fraterna, ela é mais igualitária. Uma sociedade mais livre, ela é mais igualitária. Então, meio que as coisas se complementam, por isso que eu decidi dar esse foco na questão da igualdade e dar essa relembrada nas lutas pela igualdade nos últimos alguns anos, nos últimos séculos, pós-Revolução Francesa. Existiram muitas lutas, vou comentar apenas algumas, e vamos trazer um pouco essa discussão para o nosso presente. Igualdade tem as igualdades matemáticas, que dizem que é quando uma coisa, duas coisas tem mais valor. Não sei o que é igualdade matemática, eu sou de humanas, tá? Não me pergunta. Então a gente viu lá na Revolução Francesa que a população queria lutar por direitos, né? Direitos básicos, né? De ter alimentação, muitas pessoas estavam passando por graves dificuldades até para se alimentar, e vida, e direito à cidadania, dignidade. A gente vê outros momentos da história, né, pegando assim momentos recentes de igualdade, né, a luta das mulheres, né, por igualdade no trabalho e na vida, a luta da população da África do Sul durante o período do Apartheid pela igualdade, seguia por um problema de preconceito racial, a luta pelos direitos civis que aconteceu nos Estados Unidos e também tinha a ver com questões raciais. Então a gente acompanha vários debates e várias lutas por movimentos sociais pela igualdade. Mas, falando dos dias atuais, se a gente olhar timeline lá no Facebook, a gente vê muita gente lutando por igualdade. Mas às vezes a gente não percebe, ou a gente mesmo está lutando e quer achar que a nossa causa é mais importante que a causa do outro, quando na verdade não é assim. A gente vai conseguir igualdade, vai conseguir respeito e direitos iguais, que é o que mais se luta, quando todo mundo reconhecer a causa do outro. Às vezes, a pessoa que luta por uma igualdade racial, ela também quer que exista igualdade no sentido das questões de gênero, né, das questões sociais, todas elas, das questões de opção sexual, que são coisas que se discutem, né? Essa igualdade, a luta, às vezes, por um movimento social, não pode tentar inibir o outro, ou se dizer mais importante, ou pior, tu lutar por um direito e criar outro. Então, a igualdade, ela preza que a gente seja igual por um todo, então todos são iguais. A minha luta pelo direito dos professores de história não pode ser mais importante. Ela é mais importante para mim, porque eu sou professora de história, mas eu tenho que reconhecer que a luta pelos direitos dos professores de matemática também é importante. E não achar que eu tenho mais valor ou menos valor, ou enfim, porque a gente vai conseguir igualdade quando todas as populações forem atingidas. É claro que a gente talvez não chegue todos ao mesmo ponto ao mesmo tempo, mas daqui a pouco, resolvendo uma coisa de cada vez, a gente chega em algum lugar. A gente viu ali quando, há pouco tempo atrás, os Estados Unidos tornaram constitucional, ou seja, está na Constituição, a Suprema Corte, o Presidente da República, votaram a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, não só do mesmo sexo, abranger toda a questão de gênero, de todas essas questões que estão em discussão. E quanto aos LGBT, que a gente chama, teve gente que falou, mas isso não é a luta pelas condições para que as crianças e tudo mais, e pessoas que passam fome, todas são importantes. A igualdade, ela quer que tudo seja igual para todos, né? As pessoas que lutaram no passado pela igualdade de direitos, elas lutavam por uma
igualdade de direitos universal, independente as do presente tem que lutar também, independente da tua opção religiosa ou sexual, ou como tu se enquadra politicamente. A sociedade ela tem que ser justa, fraterna, livre e igualitária para todos. E é isso que a gente tem que lembrar. Quando a gente defende uma causa, a gente tem que dar importância para ela e fazer com que ela seja ouvida, mas não que ela seja ouvida diminuindo ou menosprezando ou excluindo a causa do outro. Se todas as pessoas que lutam por uma sociedade mais igualitária se juntarem, a gente chega lá. A gente sabe que acontece o movimento inverso, mas a gente tem provas na história, como a própria Revolução Francesa e outros movimentos sociais que lutaram, que correram atrás e que conseguiram tornar suas sociedades mais igualitárias. Claro, com alguns problemas, sempre, mas melhorar as suas condições de vida. Então, agora, muito importante, um dever como cidadão. Uma sociedade mais igual, onde todos se vejam como iguais, com os mesmos direitos e os mesmos deveres. Muito obrigada pela atenção e dá um like, curte, comenta, vamos dar voz para essa discussão e até o próximo. Beijo! Esse vídeo é muito bom, eu tinha que ir pro ar antes. Pro ar hoje. Vou gravar no celular e